Bom dia ou boa tarde, ainda é bom dia. Os 2 últimos minutos antes de completar meio-dia. Tinha muito tempo que eu não ligava a câmera aqui na cozinha. E eu terminei agora há pouco, né, de fazer minha leitura devocional. Tava lendo a Bíblia, meditando na Palavra de Deus, planejando essa minha semana. E também estava lendo, né? Tô terminando a leitura de um livro que eu já mostrei aqui para vocês, o livro de contentamento. E aí eu vim aqui lavar a louça, que daqui a pouco eu vou fazer um arrozinho para poder almoçar. Só falta eu fazer o arroz, que acabou, então eu preciso preparar. Então, enquanto isso, eu vou lavar um pouco aqui de louça e vou conversar com vocês. Seja bem-vinda aqui nesse canal. Eu me chamo Valéria Santana, por aqui nós falamos de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. E se engana quem pensa que autoconhecimento é autoajuda, tá? Autoconhecimento é sobre se conhecer. E a gente se conhece lendo, olhando as nossas atitudes, desenvolvendo, né, as nossas habilidades, desenvolvendo o nosso pensamento crítico, aprendendo a cada dia. Também compartilho aqui com vocês compras de supermercado, estoque de alimentos. Eu te convido aqui a olhar o canal e assistir os vídeos anteriores se você está chegando agora. Quando eu liguei a câmera, eu pensei assim, eu não vou postar esse vídeo não, porque eu não tô nada arrumada hoje, eu só lavei o rosto, eu tô com olheira, porque acho que no último dia agora eu fui dormir um pouco mais tarde do normal, porque eu tenho dormido por volta de 9 horas, 9h30 da noite, eu já deito para dormir. E eu tenho gostado muito disso, porque eu acordo cedo e consigo dar conta de tudo. Tudo o quê? Das minhas demandas, daquilo que é prioridade para mim, né? Meus filhos, minha casa, meu trabalho, minha vida espiritual. Esse é o meu tudo. Então, dentro desses pilares, existem várias tarefas, várias responsabilidades e compromissos que eu preciso dar conta no dia a dia. Então, eu preciso dormir cedo para eu conseguir dar conta, para eu conseguir cumprir aquilo que eu realmente tenho que fazer naquele dia. Então, se planejar é o principal para eu conseguir dar conta desse tudo. E hoje eu estava lendo ali a Bíblia e estava refletindo sobre algo que já vem assim dentro do meu coração há muito tempo. E eu queria iniciar a semana com esse vídeo aqui, informal. Eu falo informal porque eu tô fazendo algo aqui na cozinha, né? Então não tô arrumada, não fiz roteiro, não fiz nada. É apenas uma conversa com você. E eu quero que a gente continue essa conversa aqui nos comentários, porque eu quero saber se você também anda passando por isso, se você também anda tendo esses questionamentos dentro de você, se você também anda tendo esses desafios no seu dia a dia. E por que eu falei esse tudo, dar conta de tudo? Porque hoje nós mulheres, né, digo homens também que acompanham o canal, nós temos as nossas responsabilidades diárias, né? Nós temos tantos afazeres no nosso dia a dia. Há quem chama a vida de corrida e às vezes até tece algum comentário no dia a dia, em qualquer lugar, com as pessoas, né? Fala assim, a vida tá corrida, né? Então, de reclamação, de descontentamento. E eu tenho procurado, e estou estudando sobre contentamento, e tenho procurado estar com meu coração contente em todas as situações, como o apóstolo Paulo diz, aprendi a estar contente, né, em toda e qualquer situação. E Paulo, quando ele fala isso, ele não fala não tendo passado por nada, né? Paulo foi preso, Paulo sofreu tantas situações, foi apedrejado várias vezes, açoitado. Então, Paulo, ele aprendeu a estar contente diante de todas essas situações. E como tudo na minha vida, eu levo para a palavra de Deus, porque ela é meu manual da vida. Ela é a minha bússola, ela é aquela que quando eu estou passando por alguma situação, eu olho para a Bíblia e procuro examinar a mim mesma e avaliar, né, examinar a minha conduta e com a ajuda do Espírito Santo ver se eu estou sendo conduzida de fato pela palavra de Deus. E quando eu olho para a palavra, eu vejo exatamente isso, né? Você ter uma conduta que agrada a Deus, ser diligente, ser esforçado, né? Que seja diligente é você fazer algo com afinco, com esforço, né? Obter algo através do esforço, da disciplina, de viver uma rotina mesmo disciplinada. E a disciplina, ela não vem por querer. Porque não vai ser todos os dias que você vai acordar e fazer todos os dias a mesma coisa, embora as coisas, às vezes as tarefas são iguais. Não é todos os dias que você vai acordar com vontade de treinar. E ultimamente eu não tenho acordado com nenhuma vontade de treinar.
tenho estado bem preguiçosa com relação ao treino em casa e eu acho que pra mim só funciona treinando na academia. Eu até tenho tentei um dia desses aí, mas eu acabo ficando assim sem muita energia. E eu já falei assim, não, eu preciso ir pra academia, nem que eu vá 3 vezes na semana, porque em casa eu não consigo ter essa diligência, sabe? Então, ao olhar, né, analisar a minha vida, eu percebo o tanto de tarefas, o tanto de demandas que eu tenho. E o que eu quero trazer aqui para reflexão de vocês é sobre isso, sobre a questão da rotina. Se você tem dado conta do seu tudo, se você sabe o que é o seu tudo, isso aqui serve para você se conhecer agora nesse momento. O que é o seu tudo? E aí eu te falo o meu para que você possa ter um exemplo, né? O meu tudo, como eu falei, é a minha vida como mãe, meu trabalho, os meus estudos, a minha vida espiritual. Então esse é o meu tudo, então eu procuro dar conta dessas prioridades. Então qual é o seu tudo hoje? Comenta aqui nos comentários, quais são os pilares que você precisa hoje organizar e dar conta. Você tem conseguido dar conta deles? E se não tem, por que você não tem conseguido dar conta? E o que aconteceria na sua vida hoje se você conseguisse dar conta do seu tudo? Essa é a pergunta que eu quero fazer para que você possa se examinar hoje e conseguir encontrar respostas para a sua melhor versão. Então, partindo desse ponto, algo que tem me incomodado muito nos últimos dias, e já me incomodou no passado, eu tive alguns posicionamentos, né? Eu mudei algumas situações, a forma de usar, é o WhatsApp. Gente, eu vou falando um pouquinho antes aqui, eu tenho Instagram, abri meu Instagram porque ele era fechado, só tinha 40, 30 pessoas. Eu abri agora recentemente, esse mês que passou, finalzinho do mês. Eu até compartilhei aqui com vocês, eu vou deixar passando aqui, só vocês irem lá procurar. Se você tiver bloqueada, é porque aconteceu alguma coisa algum dia. E se você tiver sem foto, eu não vou permitir que siga, porque hoje em dia tem muita gente fake que não bota foto e quer ter Instagram. Aí eu não sei qual é o motivo pelo qual a pessoa quer ter Instagram, né? Porque o mínimo que você deve é colocar foto no perfil, porque você fica parecendo um fake. E outra, o Instagram, ele até não entrega, né, conteúdo pra quem tem perfis assim, que não tem foto e tudo mais. Mas eu tenho Instagram há muito tempo, sei hoje utilizar o Instagram, né? Eu não fico muito tempo, até porque eu não produzo conteúdo. O que eu tô produzindo atualmente, eu tô tentando voltar, não é algo que eu ainda coloquei no meu coração. Eu falei assim, não, eu vou produzir conteúdo como antes eu fazia e vendia produtos, infoprodutos lá no Instagram. Não, eu não tô produzindo mais conteúdo dessa forma. Eu produzo alguma coisa, posto e pronto. Se algum dia eu tiver essa vontade de voltar nesse sentido, aí sim, vocês vão saber. Mas hoje eu só tô compartilhando um pouquinho, fragmentos da minha rotina. Então, eu tô falando isso para que você entenda que eu sei lidar com essa rede social. E eu comecei a aprender a lidar com ela lá em 2017. Então, não tem nenhum problema com relação a seguir pessoas. Até porque eu só sigo quem realmente me agrega. Então, não tem nada tóxico passando na minha lupa ali, no meu feed. Por quê? Porque eu filtro o que eu sigo, eu examino o que eu sigo. Então, eu estou usando de uma maneira saudável. Ponto. Partindo disso, a gente tem o WhatsApp, que é o que a gente vai falar hoje. Eu tenho WhatsApp desde que, nem lembro que ano que foi que criou o WhatsApp. Não sei se você tem, comenta aqui, principalmente como que é a tua relação com o WhatsApp. E hoje eu tenho poucas pessoas, já tive muita gente, mais de 200 pessoas, já tive WhatsApp de trabalho, onde eu atendia, fazia vários atendimentos no dia, mas era outra coisa, o WhatsApp profissional é diferente, né? E hoje eu vejo que muitas pessoas têm buscado usar o WhatsApp somente para fins profissionais. Por quê? Porque o WhatsApp é para você vender, o WhatsApp é para você, né, conectar ali com clientes, enfim. E hoje o WhatsApp, ele se tornou tão cansativo pra mim, não sei pra você, com relação a ficar conversando, a bater papo, sabe, ficar ali horas e horas ouvindo áudios das pessoas. Eu falo isso porque eu já tive amiga que mandava áudios grandes, eu também conversava em áudios grandes, só que a gente vai sempre, né, eu falo isso aqui sempre com vocês, que a gente tá sempre em constante evolução, a gente tá sempre amadurecendo. E eu percebi que esse ano de 2025, eu comecei a me perder o interesse de falar no WhatsApp.
A Valéria que gostava de ouvir áudio de 10 minutos, 4, 5... Não, eu tenho uma amiga que mandava áudios assim. Eu não tenho mais esse prazer, essa vontade, esse tempo, sabe? E como as coisas foram mudando, hoje eu percebo que eu quero mais ser aquela pessoa que liga, sabe? Eu prefiro uma ligação, eu prefiro que você me ligue no final de tarde que você tem tempo, ou eu no final de tarde que eu tenho tempo, e a gente bota o papo em dia e conversa pra saber como é que estão as coisas. Que é o chamado você nutrir aquela amizade, né? A palavra não é nem essa, mas é você fortalecer aquela amizade. Ou então, no entanto, você marcar um encontro, uma pizza na sua casa, ou na casa do seu amigo, ou vocês irem a um restaurante e todo mundo ali conversar, quando as amizades são iguais, ou marcar um café com uma amiga, porque hoje não é todo mundo que você traz na sua casa. Tem que ter esse cuidado também. Hoje eu sou muito mais essa Valéria. Eu não consigo mais ter aquele tempo, sabe? Não sei se você tem esse tempo de ficar no WhatsApp. E aí eu tava analisando a minha rotina, né? Planejando ali minha semana, ajustando algumas coisas. Eu gosto de rotina justamente por isso, porque a gente sempre pode estar ajustando aquilo que melhor funciona pra gente, sabe? Porque o que funciona pra uma pessoa pode não funcionar pra você. E vice-versa. E enquanto eu tava ajustando ali, eu tava pensando assim, Deus, eu não tenho tempo pra ficar batendo papo, pra ouvir um áudio de 20, 30 minutos. Ah, Valéria, mas é só fazer as coisas e ouvir, tá? Mas aquele tempo que é só fazer as coisas e ouvir, eu posso estar ouvindo uma pregação, alimentando o meu espírito, né, com coisas boas e não alimentando a minha carne. Às vezes, talvez, a amiga quer contar uma fofoca, ou conversas inúteis, ou conversas que não vai agregar em nada, sabe? Naquele atual momento, que tem tempo pra tudo. Tem tempo pra você conversar de coisas espirituais, tem tempo pra você rir, tem tempo pra se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, tempo de abraçar, né? Eu acho que é por isso que é fundamental você marcar um encontro. Ah, vamos comer um lanche, e aí você abraça aquele amigo e conversa, e depois vai todo mundo pra sua casa. Então, há tempo pra todas as coisas, eu penso assim. Então eu comecei a me incomodar com, às vezes, cobranças do WhatsApp de, às vezes, eu estar online para responder, porque eu ainda tenho os clientes, né, de tráfego pago, que eu trabalho vendendo produtos físicos, e eu tenho alguns clientes. E aí, essa semana eu tive que comprar um chip novo para poder mudar toda a minha estrutura de tráfego pago para um outro número, porque eu já tinha acabado de misturar meus atendimentos com pessoas, né, da família, amigos e tal. E aquilo tava me incomodando, porque às vezes eu tava online pra atender, fazer um atendimento de trabalho, e aí tinha aquela cobrança. Ai, Valéria não atendeu. E aí você mesmo se cobra, porque você fica pensando, ai, o que fulano vai pensar se eu não responder agora? Mas na verdade tá todo mundo tão ocupado com as suas vidas, fazendo as suas tarefas, cumprindo, né, as suas responsabilidades, sendo diligentes, sendo responsáveis, que às vezes nós não temos tempo de ficar batendo papo 15, 20 minutos, que talvez você poderia encontrar aquela pessoa pessoalmente, abraçar, tomar um café, ou poxa, no final de tarde tô saindo do trabalho, estou passando aí pra gente tomar um cafezinho, um bolinho de aipim, um bolinho de cenoura com chocolate, um cafezinho, sabe? Hoje eu tenho, sabe, valorizado muito mais essas conexões pessoais, onde você tá de fato presente, do que uma conexão virtual. É claro que o virtual, ele conecta pessoas que talvez você não teria tempo para ver todos os dias. E eu falo isso por conta do quê? Da minha mãe, das minhas irmãs, dos meus cunhados. Porque eu não tenho tempo de estar todos os dias, todas as semanas, todos os finais de semana, na cidade que eles moram, porque nós moramos em cidades completamente diferentes. Eu sou a única pessoa que mora no Rio de Janeiro. Embora a gente esteja a distância de 3, 4 horas mais ou menos, mas ali é o tempo que todos os dias eu recebo o bom dia da minha mãe, o bom dia da minha irmã. A gente tem esse momento de conexão. Eles não gostam muito de ligação de vídeo, mas a gente conversa. E aí foi quando eu parei e pensei assim, cara, eu preciso trocar o meu número, porque não dá. Eu acho que eu vou ter um número só para as pessoas me ligarem quando precisarem, quando eu precisar. Eu já estou fazendo isso, né? Já estou aplicando isso na minha vida, que é de ligar, falar. E eu era uma pessoa que eu não gostava de falar no telefone. Gente, eu não gostava. Às vezes meu pai me ligava, porque meu pai é do tempo antigo, né? Nós temos pais assim, e eu logo ia pro WhatsApp, porque eu não queria falar no telefone. Então eu reaprendi com o tempo, com a vida,
a falar no telefone. E olha que engraçado, como que as coisas mudam, né? Como que a gente tá sempre em constante evolução. A Valéria, que não gostava de atender telefone, hoje eu prefiro ouvir a voz, prefiro ouvir a respiração, prefiro ouvir o que a pessoa tem a dizer, o que ela tende a falar, e ali naquele momento a gente vai, sabe, discorrendo o assunto. E isso é tão gostoso de valorizar esses momentos, que a gente lá no passado pegava um telefone, né, sem fio, ou discava lá um número e ligava. Como era gostoso esse momento de conexão, né, depois das cartas, né, depois do telegrama. Então hoje eu tenho valorizado muito mais isso. Eu prefiro ligar do que ficar horas ali no WhatsApp, sabe? Porque às vezes a gente acaba tendo conversas que às vezes o outro não tá entendendo a forma como você tá falando. Às vezes pessoas estão feridas por algumas coisas, algumas situações que aconteceram no dia a dia, na vida delas. E aí você fala num tom que não é o tom que ela entendeu, mas aí a pessoa entende errado. E aí acaba ficando chateado com você. Aí acaba dando briga, acaba dando discussões desnecessárias, né? Porque às vezes está discorrendo sobre um ponto que o outro pensa de uma determinada maneira, e de nada é proveitoso essas discussões que não levam em nada. Eu tô falando isso aqui, gente, baseado na palavra de Deus, tá? Baseado na leitura da Bíblia. Então, o que que acontece? Eu optei por não ter mais esses áudios, essas conversas prolongadas no WhatsApp. E recentemente eu fiz, né, uma mensagem, e eu coloquei, antes de tomar essa decisão, né, eu tinha feito uma mensagem, olha, de tal hora a tal hora eu trabalho, eu preciso, né, de silêncio, eu preciso de concentração, então eu trabalho toda a minha parte da manhã enquanto os meus filhos estão na escola, então eu não tenho como dar atenção de ficar papeando, que às vezes 10 minutos se transforma em 20 minutos, que aí você poderia estar arrumando sua casa, você poderia estar trabalhando. E aí eu percebi que aquelas conversas, não vou dizer assim inúteis, porque você está conversando com pessoas que você gosta, mas às vezes são conversas que não convém você ficar todos os dias. É a mesma coisa que a Bíblia fala, que não é bom que a gente vá na casa do nosso vizinho, do nosso irmão todos os dias, né? Uma hora vai dar problema, uma hora vai dar briga. Então às vezes não convém você ficar todo dia aquele bate-papo, sabe? Não que você não ame as pessoas, mas que você seja sábio, que você seja prudente. Porque às vezes uma hora, gente, não adianta. Uma hora vai dar um probleminha, uma hora vai divergir uma situação, e aí alguém vai ficar chateado. E aí hoje em dia as pessoas que não são maduras, e eu não falo isso como uma afronta, tá? Mas existem pessoas que ainda não amadureceram, e eu enxergo dessa forma, e não com um olhar de, eu tô com raiva de você, eu tô com mágoa de você. Não, a gente não tem que levar isso pro nosso coração. Mas existem pessoas que não são maduras, né, que ainda não estão amadurecidas no seu desenvolvimento pessoal, que ficam chateados porque você não respondeu na hora. Que ficam... Pode dizer que isso já não aconteceu com você? Que você às vezes não pode responder, você tá trabalhando e alguém parou de falar com você, brigou com você, vocês discutiram porque você não respondeu naquele momento. Então, para evitar esses tipos de situações, eu preferi mandar, né, uma mensagem dizer que a partir de tal horário eu iria responder, que daquele horário até as 3 horas da tarde eu não iria estar respondendo. Então eu passei somente a entrar para dar bom dia para minha mãe, porque ela me manda bom dia todos os dias. Então se você tem uma mãe que te manda bom dia todos os dias, valorize isso. Então eu estou honrando, valorizando, dando bom dia à minha mãe todos os dias, sabendo como é que ela tá, como é que foi. E aí eu escolhi assim. E aí eu falei, eu vou comprar um número novo, né? Vou comprar um número novo somente para conversar com a minha mãe, para mandar um oi, um bom dia e tal. Porque se não fosse pela minha mãe, eu não teria mais, né? Mas às vezes aquela mensagem rápida que você precisa falar ali no WhatsApp é importante. Mas fora isso, se eu puder, eu vou sempre me esforçar, ser diligente nessa questão de ligar, de fazer uma ligação, de ouvir a voz. E teve um dia que minha mãe até se assustou, que eu tava na rua, era um momento que eu tava ali no caminho, assim, perto de casa, e aí eu fiz uma ligação pra ela, ela até se assustou. Você ligou? Eu falei, mãe, prefiro assim, melhor, como é que você tá, né? E aí foi essa a minha decisão. Talvez você vai dizer assim, Valéria, mas o WhatsApp, ele é muito bom para tantas coisas. Ele é muito bom, eu não vou deixar de usar porque eu trabalho com ele, né? Eu trabalho com ele, eu tenho ferramentas de trabalho com o WhatsApp, mas eu preferi ver quem é quem. Porque é nesse momento que você vê quem é quem na sua vida, quem realmente está disposto a sua amizade, né? Porque a amizade é uma plantinha que você rega. Então, a gente consegue, com esse posicionamento, tomar mais
decisões de marcar um encontro, de fazer uma visita, de ir num lugar juntos e conversar. Eu tenho filhos pequenos e tenho filhas que tenho amigas que têm filhos pequenos. É uma grande oportunidade também de se encontrar com essas pessoas, com os filhos das suas amigas, com as suas amigas, para quê? Para que a gente possa estreitar os laços, que as crianças brinquem mais entre si e que crie esse vínculo, sabe, de estar junto e não apenas nas telas, sabe? Eu tenho preferido e tenho optado por essa forma de usar o WhatsApp. Ontem eu até coloquei que eu só respondo o WhatsApp durante a semana a partir das 8 horas da noite. Por quê? Porque é um momento que eu não tô dando nenhuma atenção às demandas da minha vida. E querendo ou não, as redes sociais, o WhatsApp não é uma rede social, mas se torna a partir do momento que você faz dele um chat de bate-papo. Então você acaba se distraindo durante o dia. Quantas vezes você não pegou o WhatsApp para conversar e quando você viu, a sua casa estava toda suja porque você estava lá horas conversando com uma amiga ou com alguém da sua família e aí você se perdeu no meio do caminho? Quantas vezes isso não aconteceu? A sua casa ficou de lado e você ficou lá distraída conversando. Então acaba sendo uma distração quando ele vira um chat, né, de bate-papo. E outro ponto que eu queria falar aqui é a questão das nossas demandas. Exemplo, se eu acordo cedo e eu faço a minha rotina da manhã, como que eu vou fazer uma rotina presente, de fato, ali preparando meu café, cuidando da lancheira dos meus filhos, do café da manhã, arrumando eles para a escola? Como que eu vou fazer de fato presente sem nenhum estresse de estar conversando com alguém? Como que eu vou fazer o meu devocional sem nenhum estresse de estar conversando com alguém? Sem aquela coisa, aquela ansiedade de responder, de dar satisfação. Ah, fulano, não te respondi porque eu tô ocupado. Mas, de fato, todos nós estamos ocupados. Só que, às vezes, tem sempre um desocupado que quer ficar batendo papo. Ou, às vezes, a pessoa, né, tá precisando ali conversar, desabafar, enfim. Mas como que você vai viver a sua vida? Como que eu vou trabalhar 3 horas na parte da manhã, toda hora respondendo? Gente, eu não consigo. Eu não consigo. Eu trabalho com criatividade. Eu trabalho no tempo que me sobra. Então, eu preciso trabalhar ali 4, 5 horas por dia. Como que eu vou dar atenção pra mim, pras minhas prioridades, pra minha vida, pro meu tempo, conversando com outras pessoas? 60 minutos, de 10 às 11, são 60 minutos. Em 60 minutos, eu gravo 2, 3 vídeos. Como que eu vou conversar com alguém em 60 minutos? Vai me atrapalhar. Então, a minha prioridade é a minha vida. Eu não posso, naquele momento, conversar, mas a gente pode marcar em outro momento, outro lugar, outra hora, um cafezinho. Não tem como. E às vezes a gente se sente culpado por não dar atenção àquela pessoa que tem aquele momento para conversar. Bom, eu tenho uma amiga, que eu mando um beijo aqui pra ela, que teve um tempo que todo dia de manhã a gente estava conversando. Só que eu percebi que aquilo estava me atrapalhando. Estava atrapalhando o meu trabalho, a minha produtividade da manhã. Porque o tempo que eu tinha para trabalhar, eu ia fazer coisa de casa, que não era o meu tempo de fazer as coisas de casa, mas na casa dela, por ela não trabalhar de casa como eu, por ela ter filhos que estão na escola, mas ela, né, a vida é completamente diferente, o meu tempo é aquele tempo ali sem as crianças, e o tempo dela é diferente. Então, nós vivemos rotinas, quero que vocês entendam o seguinte, nós vivemos rotinas completamente diferentes. Às vezes, pra você, não tem problema você estar fazendo as suas coisas de casa, conversando com alguém, tá? Tem todos os lados. Mas para outra pessoa que talvez está trabalhando, atrapalha. Foi quando eu falei assim, nossa, esse tempo que eu tô conversando aqui é o tempo que eu poderia estar gravando um vídeo enquanto eu tô arrumando as minhas coisas. Porque já é conteúdo e eu tô mostrando a minha vida real para as meninas, para as pessoas que me acompanham lá no canal. Ponto. É o que eu sempre falo pra vocês aqui, tá fazendo suas coisas de casa? Assiste um vídeo, porque eu faço muito isso. Às vezes eu tô lavando louça aqui, eu tô ouvindo um vídeo, tô ouvindo uma pregação, tô ouvindo um podcast, porque eu boto o celular aqui assim, ó, e tô prestando atenção. Mas conversar não era algo que estava sendo produtivo pra mim. Foi quando eu cheguei e falei, olha, a partir desse momento eu não converso mais de manhã, porque tá atrapalhando a minha produtividade. Eu tenho somente 3, 4 horas na parte da manhã pra trabalhar, então a minha prioridade é o meu trabalho, eu não posso estar conversando nesse momento.
Não sei se ficou chateado, não sei se outras pessoas também ficaram chateadas, mas isso é sobre você se posicionar. O que eu sempre falo aqui, não tenha medo de dizer não. Não tenha medo de dizer, fulano, agora não dá pra gente conversar no WhatsApp porque eu tô fazendo as minhas tarefas aqui. E não ter medo do que o outro vai pensar. Ah, mas fulano não quis me dar atenção. Sabe, são várias vertentes aqui que a gente pode entrar depois. Você comenta aqui o que você gostaria que eu falasse a mais sobre isso. Mas o ponto central é você se posicionar. E foi o que eu fiz, me posicionei. Eu estabeleci um horário, a partir de tal hora eu respondo. Minha mãe é prioridade, respondo de manhã. A partir de tal hora, dá pra você bater um papinho ali, 10, 20 minutinhos antes de dormir, porque a minha prioridade é dormir cedo, 9h30 da noite, no máximo 10 horas, eu já tenho que estar na cama, dormindo e sem o meu celular. Então eu percebi que isso ficou muito mais saudável pra mim do que ter aquela responsabilidade, aquele medo escondido, oculto de o que a outra pessoa vai pensar se eu não responder a mensagem dela no WhatsApp agora? O que a outra pessoa vai pensar se eu não falar, não mandar uma mensagem nesse exato momento? Então isso tira um peso das nossas costas, que é aquele peso que eu sempre falo aqui, a não ter a necessidade de agradar. Porque quando a gente sente essa necessidade de agradar, a gente se desagrada. Quantas vezes você abre mão da sua rotina, do que você está fazendo para dar atenção a outra pessoa, você está desagradando a você mesma. Por quê? Você está dando prioridade a outra pessoa. Ah, mas não pode dar prioridade a outra pessoa? Não é nesse sentido que eu estou falando. É sobre você dar tempo ao seu tempo. Por quê? Quantas vezes você fala assim, ah, mas eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo para ouvir um podcast que vai melhorar a minha vida, que vai me ajudar a me autoconhecer. Poxa, eu não posso pagar um psicólogo agora, mas, cara, eu vou estudar, eu vou me desenvolver como pessoa, eu vou melhorar a minha vida, essa situação que eu tô vivendo aqui. Então você fala que você não tem um tempo, mas às vezes você fica o dia todo no WhatsApp, no Instagram, rolando reels, rolando feed, rolando stories, e você só tá perdendo tempo de ser a protagonista da sua vida. Então, o certo é você se priorizar, que você não esteja priorizando outras pessoas. Há tempo para tudo, há tempo para conversar, há tempo, né, para você abraçar, há tempo para tudo. Mas eu deixei uma ressalva: se for urgente, me ligue. Se for algo urgente, se for algo de trabalho, porque assim, tem coisas que a gente também tem que aprender o que é urgente e o que não é urgente. Tem situações que são urgentes. Ah, Valéria, mas urgente é tudo aquilo que é algo, sei lá, perigoso, algo que aconteceu e a pessoa precisa te contar. Também tem as notícias boas, mas tem as notícias ruins também, isso é fato. Isso sempre vai acontecer nas nossas vidas. A gente ora, pede a Deus que nos livra do mal, guarda a nossa família, nossos amigos. Mas a gente também tem que saber filtrar. Poxa, isso aqui que eu vou ligar pra falar pra fulano agora é urgente? Eu preciso ligar exatamente agora, nesse momento? Ou dá pra eu esperar até a noite? Mas enfim, independente de qual horário seja a ligação é algo urgente, é algo que você precisa falar com alguém. Então a gente vai atender uma ligação. Então é isso, gente. Eu não sei se vocês pensam dessa forma. Eu não sei se até você mesmo esteja sofrendo com essa ansiedade, sabe? De ter que dar satisfação para outras pessoas. Ou talvez até você mesmo esteja vivendo, ou já passou por isso, de ter esse medo de desagradar alguém, de não responder o WhatsApp. E olha, eu quero dizer para vocês que assim, não é sobre você odiar uma pessoa. Não é sobre você não cultivar os laços da amizade. Não é sobre você fingir que não conhece ninguém. Não é sobre você afastar as pessoas da sua vida. Mas é sobre você impor limites sobre você mesmo e também sobre as pessoas, sobre você. Por quê? Hora de dormir, madrugada não é hora de estar conversando. Tá, cada um faz o que quer da sua própria vida. Ah, mas eu gosto de conversar de madrugada. Mas aí é aquilo. Filtra, pega a dica, filtra, adapte a sua realidade de vida. Nem todo mundo tem a mesma realidade. Mas é sobre a gente se posicionar. Olha, eu sei que Valéria não responde mensagem essa hora. Ah, eu vou ligar. Ah, Valéria não se afastou de mim. Ela apenas está dando lugar às prioridades dela. Por quê, gente? O que acontece? Quando você dá prioridade demais às outras pessoas, você não cresce, você não evolui. Quantas oportunidades você já não perdeu na sua vida que você podia estar estudando, que você podia estar evoluindo, que você podia estar trabalhando, que você podia, sabe, estar evoluindo em várias áreas na sua vida e você perdeu essas oportunidades justamente porque você se tornou um chat da UOL. Você fica conversando o tempo todo, durante todo o dia. E aí o que acontece, que eu nem vou entrar nesse ponto aqui, porque o vídeo, eu preciso terminar ele agora, senão eu não consigo editar depois, porque eu tô praticamente sem memória, que entra aquele ponto de que as pessoas, elas conversam todos os dias, elas veem stories da outra todo dia, rotina da outra todo dia. E quando essas pessoas, elas se encontram pessoalmente, elas não têm o que conversar.
Porque elas já conversaram tanto, mas tanto nas redes sociais, já viram tanto a vida do outro, já conversaram tanto no WhatsApp, que não tem mais assunto. Ah, Valéria, mas às vezes a pessoa, ela realmente mora longe. Gente, eu não tô falando desse ponto de morar longe, mas até quem mora longe, se você quer cuidar da sua própria vida, você precisa estabelecer limites. Os seus horários, qual é o melhor horário para você responder as mensagens que não atrapalhe a sua vida, porque você consiga dar conta de toda a sua vida, dar conta de tudo. Tudo o quê? O seu tudo, é o que eu falei aqui, cada um tem o seu tudo, cada um tem os seus pilares. Então cabe a gente analisar quais são as coisas importantes e negociáveis na nossa vida que a gente não vai abrir mão, né? Inegociável é aquilo que você não vai abrir mão. Como que eu vou conversar com alguém se eu tô brincando com meu filho, com a minha filha? Não tem como eu ficar de bate-papo. Ou eu dou atenção plena pro meu filho, brinco com ele, dou atenção a ele, dou atenção à minha filha, ou eu fico de bate-papo. Porque às vezes a criança até pede, fala assim, me dá atenção aqui. Então assim, eu já trabalho tanto com a internet, com as redes sociais, que como que eu vou, na hora que eu tô com meus filhos, ficar batendo papo com outra pessoa? Então eu falei, isso aqui pra mim é inegociável. Há tempo pra conversar, há tempo pra ligar, há tempo pra tudo. E isso não quer dizer que eu não ame as pessoas, que eu não goste das pessoas. E fica esse ensinamento pra você também. Não se sinta que você abandonou as pessoas. É claro que a amizade nós precisamos cultivar. Não adianta, gente, não tem como ser aquela amizade que todo mundo te dá e você não dá nada em troca. A amizade é igual casamento, é uma via de mão dupla, assim como a nossa vida com Deus, é relacionamento. Você precisa ter relacionamento, você precisa conviver, você precisa conversar, você precisa ter uma manutenção. É claro, não vou entrar também nesse ponto, existem manutenções de amizade que pode passar anos e é a mesma coisa, mas gente, nem sempre é a mesma coisa. Eu tenho amigos que, da minha adolescência, da escola, que passaram anos, a gente continua se amando, mas não é mais a mesma coisa. Então, se a gente quer manter as pessoas na nossa vida, nós precisamos ter um pouquinho de tempo, seja para um café, seja para uma pizza, uma saída no final de semana, um piquenique com os filhos para casais, para famílias que têm filhos. A gente tem que ter essa manutenção. A gente também não pode achar que a gente vai se afastar completamente, não vai mandar mensagem e daqui a 3, 6 meses a gente vai procurar aquela pessoa e vai continuar sendo a mesma coisa. Não é assim. A amizade também precisa de manutenção, assim como a sua vida com Deus precisa de devocional, precisa de oração, precisa de jejum, precisa das disciplinas espirituais. Então assim, vocês estão entendendo que são vários pontos que conversam entre si, que a gente pode adentrar aqui dentro desse vídeo, mas não é o ponto para agora, mas já abrindo, né, aí uma caixinha na sua cabeça pra gente começar a pensar, porque eu não quero aqui induzir ao ódio as pessoas, e não é isso, não é essa minha fala, tá? Porque às vezes a pessoa entende como assim, eu não vou falar com ninguém, vou deixar que me procure, mas a vida não é assim, a vida não é sobre egoísmo, e as pessoas têm se tornado muito egoístas. Não é só venha nós, seu reino, não é só fulano te procurar, mas você também procurar fulano. Claro que a gente tá vivendo um mundo onde o amor se esfriou, o egoísmo cresceu, as pessoas estão mais amantes de si mesmo, mas nós precisamos, como boas pessoas, eu falo de mim, falo de você aí, creio que você é uma boa pessoa, nós precisamos fazer a nossa parte com o quê? Com responsabilidade, com sabedoria, com amor ao nosso próximo. Mas, é claro, não abrindo mão das nossas responsabilidades, porque amanhã ou depois o seu filho ele vai crescer. Quantas vezes você passou tempo nas telas, no WhatsApp, nas conversinhas? E aí? Como que fica essa situação? Então, que a gente tenha sabedoria nas nossas escolhas diárias, no nosso dia a dia, que a gente possa, de fato, analisar o nosso comportamento para que a gente se torne pessoas melhores. E eu acredito que a partir desse meu posicionamento vai ser muito melhor encontrar a amiga que tem filho, encontrar outra amiga para tomar um café, sabe? Vai ser muito mais gostoso encontrar a família para conversar, para sentar todo mundo sem o celular e rir e gargalhar. Gente, isso não é bom? Isso não é maravilhoso? Voltar àquele momento onde você tá ali junto com as pessoas, unidos de fato e não somente por uma tela? E é isso que eu queria conversar com vocês. Tem muito mais coisas para falar sobre isso, mas a gente vai falar mais pro finalzinho da semana. A gente vai continuar discorrendo sobre alguns assuntos que você vai colocar aqui embaixo. O que você gostaria do que eu falei aqui no vídeo, que eu adentrasse mais um assunto. E me conta aqui, como tem sido a sua relação com o WhatsApp? Você já passou por tudo isso que eu te disse aqui? Você já deixou muitas das suas tarefas, às vezes uma louça para lavar, porque você estava no telefone? Você já se sentiu ansiosa de ter que dar satisfação a alguém, sendo que você tinha tantas outras tarefas para fazer? Você já sentiu que o seu tempo, que a sua vida, que suas tarefas estavam passando e você não estava conseguindo dar conta de tudo, porque você estava lá no WhatsApp, no Instagram, nas redes sociais e você estava perdendo o seu tempo?
Comenta aqui sua experiência, que eu tenho certeza que vai ajudar muito mais pessoas. Que a gente continue esse assunto aqui nos comentários. Então é isso, que Deus te abençoe. Não saia do vídeo sem curtir o vídeo. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que precisa ouvir isso. Pode ser com uma amiga, com 2, com 3 amigas, mas compartilhe esse vídeo para que essa mensagem chegue a outras pessoas, para que ajude também outras pessoas que estão às vezes ansiosas, depressivas, sabe? Porque às vezes a gente fica mesmo ansioso, sabe? De ter que dar muita satisfação para as outras pessoas. Me ajuda compartilhando esse vídeo, só quero te pedir isso. Me ajuda compartilhando esse vídeo com 1 ou 3 pessoas que você sabe que precisa ouvir isso. E eu tenho certeza que quando ela receber, ela vai lembrar que você lembrou dela, que você vai estar ali também cultivando essa amizade, fazendo a manutenção dessa amizade, dessa pessoa tão especial que você lembrou, que você falou, poxa, eu queria que fulano ouvisse isso também, quero ajudar fulano nesse pensamento que a Val publicou ali. Não se esqueça, hoje é segunda-feira, então você tem um hypar aí para hypar esse vídeo, então me ajuda aí hypando esse vídeo, curtindo e se inscrevendo aqui no canal para mais vídeos como esse, tá bom? Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe, muita paz, muita luz e muita prosperidade na sua vida. Amém.